Amém? Meus amados, os convido a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de onde nós vamos ler a partir de versículo 12 até o versículo 17, e se o tempo nos permitir, nós podemos eventualmente ir um pouco mais para frente. Lembrando aos irmãos que nós estudamos o livro de Atos em ordem, pregamos de maneira expositiva, e esse texto, só para lembrar um pouquinho, se dá quando Paulo ele saiu de Atenas e foi para o Coríntios. Lá ele encontrou a Priscila e a Aquila, com qual trabalhou. Esses ficaram os seus discípulos, e mais tarde Silas e Timóteo desceram da Macedônia, encontra com Paulo, e Paulo se dedica de maneira integral a testemunhar os judeus que Cristo é Jesus. Lá houve também certa perseguição, e no entanto o Paulo ele recebe da parte do Senhor uma visão de que ele deve continuar e não temer, pois Deus estava com ele, ninguém vai fazer mal a ele, e Deus atesta para ele que havia muito povo ali. Essa sendo a segunda vez que Deus interage com Paulo na sua viagem missionária dessa forma, e entendemos nós que Paulo precisava de segurança, de conforto e de uma direção mostrando a intenção clara de Deus aonde ele queria que Paulo estivesse e pregasse a palavra de Deus. A primeira delas foi quanto Macedônia. E então nós estamos no nosso texto, versículo 12, de onde nós vamos começar agora. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quanto Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se a questão é de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vocês mesmos. E eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sostênes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Amém. Mais uma vez, ser a vontade de Deus não significa sem oposições. Ser a vontade de Deus não envolve a ausência do sofrimento, as dificuldades e os obstáculos. E nada mais do que a própria jornada de Paulo nos mostra isso. O próprio Deus disse que ele não devia temer e deveria permanecer, e não somente permanecer naquele lugar, mas não se calar. Falar, continuar falando daquilo que atraía, no entanto, perseguição, daquilo que atraía oposição. Não era só ficar, mas era ficar e falar. E Paulo faz isso. E de novo, nós vamos como aqueles que, de certa forma, teriam mais facilidade de entender a Cristo como sendo Messias, os judeus por terem as Escrituras. No entanto, do meio deles sempre se levanta oposição contra Paulo. Eles não somente não recebem, como eles perseguem Paulo em pregar isso para os outros. E não é diferente dessa vez. Paulo ainda assim ele entende que aonde ele passa ele deve falar primeiro a sinagoga aonde estavam judeus. E ele faz isso. E entendo que isso é bastante importante, como já dizemos, primeiro porque ele fala àqueles com qual tem um contato já com a palavra de Deus. Segundo, que ao se converter destes, seriam os primeiros líderes da igreja naquele momento, por terem uma bagagem escriturística muito maior e já um currículo de adorar a Deus
monoteísta. Mas começo a crer que havia também outra razão. Muitos dos gentios, aonde os judeus estavam espalhados, se havia sinagoga, aderia, no entanto, ao judaísmo, ia para a sinagoga. E então esses também, de certa forma, tinham um contato com a palavra de Deus. E muitas vezes essas pessoas eram mais receptivas ainda, porque eles já se abriram para esse Deus e queria conhecer, então ele será menos oponente, e eles receberia a palavra de Deus e se tornaria assim os primeiros pilares da igreja. E nós vemos que essa maneira de funcionar é repetida quase em todos os lugares. E aqui faz menção ao Galho, que era o procônsul da Acaia, que era uma província. E aí os judeus levam diante dele o Paulo como o infrator, como aquele que, de certa forma, fazia outros, como eles dizem, adorar a Deus de modo diferente. No entanto, essa não era uma infração em si. Eles levam Paulo diante do tribunal por uma questão religiosa. E o interessante é que eles tratam a questão como o judaísmo fosse a religião do Estado e, portanto, ninguém poderia perturbar essa ordem. Mas o judaísmo não era a religião do Estado, nem mesmo a religião do império imposta para os outros. Ainda mais, o Galho ele faz apelo à lei romana, aonde se dava naquele momento a liberdade da religião, e geralmente eles não interviam em questões religiosas. Portanto, eles vão e eles falam do que Paulo faz, não nenhuma infração, apenas uma questão quanto à maneira de adoração. E quando Paulo ia falar, Galho, no entanto, declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma coisa de justiça ou de crime, da maior gravidade, eu iria atendê-lo, estaria justo atender-vos. Mas como é a questão de palavra, de nomes, de lei, tratai vós mesmo disso. Eu não quero ser juiz disso. E de fato ele nem poderia ser juiz disso, porque ele não conhecia nada, talvez nada de judaísmo. Seria incorreto ele discorrer em função disso, tomando partido apenas dos judeus. Por isso que essas questões de religião são muito delicadas. Mas eu quero fazer uma parêntese por uma questão muito séria nesse momento aqui. Porque hoje é muito comum de questões religiosas ser levadas a ser resolvidas em instâncias públicas jurídicas. E isso não é correto. Não é correto para que nós levamos isso para o jurídico, como talvez jurídico não está certo interferir em questões de religião, já que há constitucionalmente liberdade da expressão e liberdade da religião e da fé, daquilo que nós acreditamos, a não ser se fosse algum crime ou injustiça claramente provada. Mas fora disso, a gente tem que tomar todo cuidado. É tanto que Paulo, em outro momento, ele diz: não tem entre vocês, e o interessante é que Paulo diz isso aos coríntios, exatamente, posteriormente a igreja que se formou em Coríntios: não tem entre vocês um irmão mais sábio que possa julgar entre um e o outro, de tal forma que vocês precisam levar isso para o mundo julgar entre vocês. Não sabem vocês que os santos julgarão o mundo? Então Paulo mostra toda essa incoerência. Então o primeiro ponto que eu queria atrair a atenção é o fato de que nós cristãos ser atento de tratar as coisas concernentes à nossa confissão de fé, à nossa doutrina, questões de disciplina, questões que têm a ver com a religião a qual pertencemos, tratar entre nós mesmos. Até porque nós conhecemos e temos um acordo
É tanto que cada um membro da igreja, ele confessa submissão à igreja, aos seus símbolos de fé e à sua constituição. Então, quando a igreja age dentro desse espectro, não há nada de anormal. Então, deve ser resolvido nesse meio. Mas, infelizmente, tem pessoas que às vezes não aceitam uma disciplina, não aceitam uma exortação e querem ter proveito assim da igreja e levam o caso para a justiça, para danos morais e assim por diante. E, meus amados, isso não é de maneira nenhuma a forma cristã de se resolver as coisas. Mas também existe o lado aonde a própria justiça, ou melhor dizer, o jurídico, querem interferir na vida da igreja, na maneira da sua crença, do seu relacionamento, baseado, no entanto, naquilo que previamente ela adotou. E o interessante, meus amados, que nossos estatutos, eles estão aprovados em cartórios, são públicos, as nossas confissões, então não é algo que é escondido. E então, nós temos a liberdade de professá-los. Portanto, o jurídico não tem como debater questões que são competentes à igreja, como, por exemplo, uma disciplina. Apesar no mundo pode ser considerado talvez lesão e tudo mais, de danos morais, você tem que considerar que a pessoa que está membro da igreja, ela é consciente que é passível, como qualquer outro, de disciplina quando ela se comporta diferentemente do aquilo que professamos. Então isso não é algo que surgiu de repente ou como reação a uma pessoa específica, mas está dentro daquilo que de comum acordo aceitamos. E portanto o jurídico não pode interferir nessas questões. Hoje, infelizmente, o jurídico, o Estado, ele quer interferir na maneira que nós expressamos a nossa fé, expressamos as nossas doutrinas, e isso não está certo. Se fosse questões que atingem a sociedade, questões legais de crime, de outras coisas, aí sim é o lugar do jurídico fazer o seu papel. Porém, esse homem entende muito bem a diferença. Ele diz, olha, se é dessas coisas, é vocês, eu não vou tratar disso. Assim como o jurídico não tem nada a tratar sobre as nossas confissões. Mas, se fosse a questão de gravidade, aí sim. Com isso, eu entendo que Galho, ele é bastante humilde em dizer, eu não entendo da lei de vocês e não compete a mim, porque eu nem faço parte disso. Segundo, ele entende da liberdade constitucional que a Roma oferecia naquele momento. Então, os cristãos eles estavam livres, tanto quanto os judeus, a professarem a sua fé. E, meus amados, com isso, Galho foi uma peça essencial para a expansão do cristianismo no império, porque ele, de certa forma, protegeu a Paulo, deu ele liberdade. E isso com certeza teve um efeito em outros lugares, e o evangelho pôde ser pregado tanto em Coríntio quanto em Acaia, sem problemas. E assim, o Gaio simplesmente os expulsou de lá. E então, como não havia mais nada a ser feito, agarraram Sostens, o principal da sinagoga, e o espancaram diante de tribunal, tentando dessa forma persuadir o Galho a intervir, ou agir, ou fazer algo, forçar a barra. E o que é interessante, meus amados, que Sostens, pelo que parece, ele era a porta-voz desses judeus. Então ele defendia a essa causa. Só que quem apanha no final é exatamente ele. Há duas linhas de pensamento quanto a isso. Um, que os próprios judeus, eles fizeram isso para forçar a barra. Então, muitas vezes, é o que acontece também na nossa sociedade. Às vezes vem com o caso, aumenta o caso, ou faz coisas de tal maneira para que força o governo a intervir. Então, deve ter muito cuidado. Por outro lado, há uma linha de pensamento onde se diz que os gregos que assistiam, os gentios que assistiam, ficando tão
fardados disso, que eles começaram a bater no porta-voz dos judeus. Nós não sabemos ao certo o qual foi. O certo é que o Galho, todavia, não se incomodou com essas coisas. Interessante a atitude do Gaio, e talvez por alguns até criticável, porque ele, de certa forma, protege a liberdade religiosa. No entanto, ele não protege a questão de lesão física, porque nesse momento havia uma pessoa que estava apanhando diante dele e ele não faz nada a respeito. Mas eu entendo que Galho não é que não se importava com a integridade física da pessoa, mas eu entendo que ele percebeu a maldade dos judeus, ele percebeu que aquilo era para forçar e para provocar, então ele não agiu para mostrar que de fato ele vai responder conforme a lei e não vai se meter nisso. Com isso, em versículo 18, Paulo permaneceu mais dias ali, como diz, mas Paulo havendo permanecendo ali ainda muitos dias, então o que nos dá a entender que Paulo, ele obteve essa liberdade e de certa forma a imunidade. Eu acredito que Paulo, dessa forma, ele passou a ser respeitado na própria cidade, tendo em vista a maneira que Galho tratou as coisas. Eu não sei se o Galho sabia ou não sabia que Paulo, no entanto, era cidadão romano, e talvez isso fazia muita diferença no seu julgamento. As Escrituras, Lucas não nos dá esses detalhes, mas o fato é que Paulo, ele ficou protegido, e conforme o próprio Deus disse, ninguém vai te fazer mal, e assim foi. Então Deus havia prometido para o Paulo que ele passará naquele lugar pregando a palavra de Deus, mas dessa vez sem ser causado algum dano a ele. Enquanto em outras ocasiões, Deus permitiu que ele tivesse algum dano físico. Por isso, meus amados, mais uma vez, nós não podemos fazer um padrão na maneira que Deus age em missões. Para alguns, Deus age de uma forma, com outros de outra forma. Isso é muito importante porque às vezes nós julgamos a vida dos obreiros conforme algum padrão que nós temos na mente ou alguma experiência, algum exemplo. Por exemplo, se tem alguém que trabalhou em tal lugar e muitas pessoas se converteram e tudo mais, a gente pensa que agora todo obreiro sério deve trabalhar de tal forma que os resultados serão quase os mesmos. Se não serão, se questiona, não se Deus e seus propósitos operaram da mesma forma, mas se esse obreiro, ele fez alguma coisa para impedir esse progresso. Eu não estou dizendo que não avalia em avaliar os obreiros e tudo mais, mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos criar um padrão pelo qual julgamos os obreiros, pelos resultados, pelas experiências. Às vezes tem pessoas que pregam e há muitas pessoas que se convertem, e às vezes pregue e há poucas pessoas que se convertem. Há alguns que chegam e infelizmente são sacrificados, são martirizados, enquanto outros ficam lá por muito tempo sem nada acontecer. Deus tem seus propósitos diferentemente um de outro, mas em todo Deus conduz a sua obra. Por isso a gente precisa ser flexíveis quando pensamos na obra de Deus e não a julgá-la em função de uma coisa ou outra, quando essa própria não é estabelecida pela palavra de Deus. Então Paulo, como a gente começou a falar, ele permaneceu ali por muitos dias e por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Aquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencereia, porque tomará voto. O que a gente percebe aqui que Paulo não somente ele pregava a palavra de Deus, fortalecia os irmãos, mas ele estava muito interessado em introduzir, em colocar outros na obra de Deus. E aonde ele via que Deus havia um chamado na vida da pessoa,
Paulo era aquele que discipulava, que investia, que preparava, levava perto dele para que essas pessoas sejam treinadas e posteriormente sejam colaboradores com ele na sua obra. Isso é algo muito diferente do que nós vemos hoje em dia. Porque hoje em dia, geralmente, nós agimos de maneira muito isolada e nós, pastores em espécie, não deixam ninguém entrar na sua intimidade e trabalha com conselho, mas, no entanto, há uma certa individualidade. E muitas vezes nós não tentamos sempre treinar novas pessoas, novos cristãos, discipulando para se tornarem ministros, para se tornarem obreiros. E veja, isso não é só uma responsabilidade, como muitas vezes nós falhamos, do seminário. Com certeza os nossos seminários são muito bons e tem o seu valor na vida do ministro. Mas a verdadeira preparação do ministro começa quando outro ministro investe na vida de um jovem, vê o seu potencial, o chamado de Deus. E a maneira de investir não é apenas pregar e ensinar, mas é levar perto. Veja como Paulo procede. Ele ensina, mas Paulo leva junto com ele. Paulo costuma levar perto dele, andar com essas pessoas. E esse método é o método que Jesus de fato fez. Jesus não só deu conteúdo aos seus discípulos, Jesus convidou os seus discípulos a estarem com ele, a observá-lo e a andar junto com ele. E nós perdemos em nossos dias, meus amados, o verdadeiro valor de discipulado. Nós nos limitamos muitas vezes apenas ao ministério da palavra. E com certeza grande valor esse tem. Mas Jesus nos mandou, e não devemos esquecer disso, de fazer discípulos. E fazer discípulos é investir na vida de outra pessoa e das maiorias das vezes de uma maneira pessoal. Então a minha pergunta é, ao longo do nosso ministério, quais são as pessoas que nós deixamos entrar na nossa intimidade para que com isso sejamos honestos, transparentes, nos veja como somos homens mesmo de verdade, não somente homens de paletó, mas homens no dia a dia, nas coisas naturais da vida. Os levamos conosco às vezes nas viagens, falamos com eles de uma maneira neooficial, mostrando para ele do porquê agimos de um jeito ou de outro, do porquê falamos daquele jeito. Tentamos ajudar ele a entender a vida ministerial, porque, meus amados, aqueles que vê o pastorado, o que eles vê? Eles vê o pastor na frente pregando uma mensagem, as pessoas o cumprimentando, mas o que eles vê mais do que isso? Um pastor está no escritório resolvendo coisas talvez administrativas, aconselhando quando alguém vai lá, mas isso é tudo. Então, qual é a imagem que um jovem pode ter do pastorado ou da vida missionária? Não muito grande. Então, alguém quer ser missionário? Joia! Então nós o mandamos para o seminário, para que lá ele aprenda a ser pastor. Só que lá ele aprende teologia, mas não necessariamente ser pastor. E o seminário diz, bom, mas vocês fizeram o quê? Eu falei, não, nosso papel é ensinar teologia. É vocês que têm que fazer outra parte. Então joga a bola de um para outro. Nós devemos entender o nosso papel. E veja, Paulo levou a Priscila e Aquila, esses homens eram de certa forma recém-convertidos. Tudo bem que eles eram judeus, havia conhecimento das escrituras, mas se pensar que Paulo ficou aproximadamente, pelo que me parece, 6 meses ali, eles começaram a trabalhar com Paulo em fazendo tendas, então se subentende que eles se converteram ao cristianismo nesses meados, mas já a disposição deles de servir, Paulo observou ser muito grande. Então Paulo chama eles a serem com ele. Veja, Paulo não era um cara fechado, muito menos era um cara isolado que agia por si. Paulo era um grande fã de trabalhar em equipe, sempre tinha pessoas ao seu redor e ele sempre valorizou a colaboração dos outros. E a gente precisa que o grande ministério que nós podemos fazer em equipe.
não importa qual é a nossa capacidade. E acredite, Paulo tinha de sobra, mas ainda assim ele entendia o valor da equipe, de trabalhar junto com isso, e sempre ele equipava os outros para o ministério. Eu diria que um dos grandes ministérios para nós como pastores é equipar outros para o ministério. E Paulo faz isso, apesar de, como já disse, não ter muito tempo de convertidos, leva Priscila e Aquilo junto com eles. E chegando em Éfeso, deixou-o ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Paulo, ele continua pregando aos judeus. Ele não está expondo, de certa forma, a Priscila e Aquila, e os deixou em Éfeso, onde mais tarde haveria uma igreja. E apesar de haver uma certa insistência para ficar ali, Paulo não fica dessa vez em Éfeso, rogando-lhes eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Aí ele foi adiante. Nós não sabemos exatamente o motivo do porquê Paulo procede dessa forma, mas chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então Paulo, ele tinha uma trajetória. Paulo não quer levar ao Jerusalém direito Priscila e Aquila. Não sei se Paulo quis protegê-lo de alguma forma, realmente eu não sei o motivo. Mas é fato que Paulo, de certa forma, entende que ir para Jerusalém, ir para Antioquia, haveria de trazer talvez certas preocupações de perseguição ou de oposição, sabendo que Paulo já passou por isso. Então ele vai adiante, sobe para Jerusalém e, no entanto, ele desce em Antioquia, onde era a sua igreja base. E ali ele passa um tempo, eu vou ler esse texto, e saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. O que eu vejo interessante nessa trajetória é que Paulo, ele não se preocupa somente em pregar o evangelho, levantar novos convertidos de igreja e ir adiante, mas Paulo faz interrupções em sua viagem e volta. Ele sempre volta para Jerusalém e Antioquia, e ele tem a tendência de visitar outros lugares onde previamente ele foi e pregou o evangelho, e confortar, edificar. E, meus amados, isso é muito importante em atitude do Paulo. Primeiro, eu entendo que ele precisa de conforto, ele precisa de voltar, ser encorajado e, ao mesmo tempo, encorajar aqueles que oram por ele e aquele que os envia. Isso faz parte da vida missionária e é saudável que os missionários venham para ser reconfortados dentro da sua pátria, familiares e igrejas, mas ao mesmo tempo eles confortar aqueles que oram, que os mantêm, falando da graça de Deus em seus trabalhos. Ao mesmo tempo, devemos ter a preocupação não somente de pregar o evangelho, mas também de observar se aquele a qual pregamos o evangelho, se eles estão crescendo, se eles crescem, sejam homens maturos seguindo a Cristo. Então Paulo, ele tem essa preocupação para que os crentes não apenas se convertem, mas também eles crescem. Então Paulo tem esse costume de visitar os lugares onde ele pregou, encorajar. Acredito que só a própria presença dele significava muito para essas pessoas. Então é uma maneira de fazer as coisas que com certeza tem muito a nos ensinar e tem muito a nos confortar. Por isso, meus amados, vamos aprender com essa trajetória do apóstolo Paulo, tanto em como colaborar para a pregação do evangelho, mas também como fazer missões. E acredito que uma das coisas importantes
é visar o crescimento e a maturidade daqueles que creem em Jesus. Por muito tempo, nossa preocupação com a igreja foi o evangelismo. E isso deve ser uma preocupação. Mas foi uma preocupação tão grande que criou ao mesmo tempo um desequilíbrio entre evangelização e discipulado. As pessoas se dedicaram a evangelizar, as pessoas de certa forma receberam a Jesus, mas não havia nada depois que ajudasse essas pessoas se firmarem, se prepararem, eventualmente se tornar obreiros ou missionários. Isso fez por onde mais tarde, ao redor do mundo, nós presenciamos igrejas com uma lacuna de maturidade e muitos problemas e deficiências. E se transformou em um cristianismo largo, mas cheio de problemas por falta dessa maturidade. Mas graças a Deus, aos tempos mais recentes, há uma preocupação crescente e constante quanto ao discipulado, quanto a uma estrutura sólida daqueles que creem em Jesus. E isso é uma coisa que deve nos preocupar também, de maneira dupla. Primeiro, estamos sérios, estamos interessados em promover a maturidade do nosso povo. Nós nos envolvemos para discipular os outros. Ao mesmo tempo, nós devemos nos preocupar se nós estamos interessados a ser discipulados, se nós estamos interessados a crescer, se nós corremos atrás. É uma via de mão dupla. Por um lado, tem que haver interesse da parte da pessoa, assim como Pedro diz em sua epístola: desejais ardentemente o leite espiritual, para que por meio dele cresçais no conhecimento de Cristo. Então, em outras palavras, nós devemos nutrir o desejo de crescer. Nós devemos apenas esperar que alguém nos procure investir em nós. Nós devemos ir atrás. E a grande pergunta é: quanto nós façamos para o nosso crescimento? Quanto nós mesmos nos interessamos com o nosso crescimento, em ser como Cristo, ser homens maduros? E talvez dizer: e para que isso serve? Bom, primeiro que com maturidade o caráter de Cristo, ele se manifesta em nós. Com maturidade seremos homens que discernimos melhor as coisas e a vontade de Deus. E não sejamos pessoas levadas de qualquer vento de doutrina por um lado ou para o outro. Então, sim, há uma grande vantagem nisso. Então, eu incentivo a todos buscarem a ser discipulados. Se você não é ainda discipulado por alguém, busca alguém mais maduro na fé, que possa orientar você, que possa discipular você, esclarecer suas dúvidas e te ajudar a crescer. E investa nisso, priorize isso. Ao mesmo tempo, você que já é mais maduro em Cristo, que já tem mais tempo, busca investir na vida de alguém. Se hoje você seria perguntado: você está investindo na vida de quem? O que você responderia? Nós devemos estar prontos tanto a receber e buscar homens maduros para continuar crescendo. Eu mesmo, como pastor, eu tenho meus mentores. Eu tenho aqueles a qual eu recorro o tempo todo. E não tem só um. Eu ligo semanalmente, eu falo. Então eu entendo que eu tenho muito a crescer com eles. Mas ao mesmo tempo, como pastor e como cristão, que já Deus me proporciona certa maturidade, eu também procuro investir na vida de algumas pessoas. Então, meus amados, que Deus nos dá graça em aprender com esse grande apóstolo e assim desse texto, e entender que quando Deus faz uma promessa que nada vai acontecer, porém isso não é um padrão absoluto. Tomem cuidado, não levar versículos como esse, tirá-los do contexto e dizer: Deus prometeu isso e nada vai, porque prometeu para Paulo e prometeu nessa circunstância, porque o próprio Paulo em outras circunstâncias, por exemplo, ele apanhou. Também lembra-se de que as questões de religião, as questões da igreja são da igreja e não são de fora. E não esqueça de sempre investir na vida dos outros. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar, receber a bênção e logo mais nós recebemos os avisos.
Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos pela sua palavra e por esse grande exemplo do apóstolo Paulo, através do qual o Senhor mesmo se glorificou e trouxe seus frutos. Pedimos que a sua palavra, ela traz seus frutos também em nossa vida, na vida da nossa igreja, de tal modo que confiamos em sua mão que nos guia diariamente para o cumprimento dos seus propósitos. Que confiamos e descansamos em Ti, pregando o Seu Evangelho e nos envolvendo para apoiar a obra missionária. Também pedimos que o Senhor nos dê a graça de desejar cada vez mais o nosso crescimento, como também o crescimento dos outros, e nos dispor a investir no crescimento dos outros. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja convosco e com todos nós, com toda a Igreja de Deus espalhada pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Muito bem, nós temos alguns avisos e um deles é que terça-feira nós continuaremos nossos cultos de oração online às 19 horas. Então, às 19 horas estaremos online, esteja junto conosco para termos assim os nossos momentos de oração e de palavra. Também, se você se dispõe, como pela manhã nós pedimos, a vir e fazer alguma tarefa aqui na igreja para a preservação do nosso lugar em condições melhores, então você venha e ao fazer alguma coisa, poste no grupo, avisa o que você fez, para que o outro que posteriormente venha não fazer a mesma coisa. E assim espero eu que todo lugar ele seja ajeitado. Acredito que é uma grande oportunidade, meu irmão, de servir de forma mais intensa as nossas instalações, tendo em vista que eu não tenho muitas outras ocupações, principalmente para aqueles que estão em isolamento. Mas ainda que não há ajuntamento, então você pode vir sozinho, como hoje vem um irmão sozinho, outra semana veio outro irmão sozinho, fez uma parte, obviamente ninguém pode fazer tudo, mas se você quer avisar, olha, eu vou, de repente alguém decide vir também, mas independente de que outro decidir ou não deixa de você vir e fazer aquilo que Deus coloca no seu coração, pensando que de fato todas essas instalações, mesmo não estando usado na íntegra como deveria por conta de isolamento, são da nossa responsabilidade, tá certo? Então vamos aproveitar, cuidar delas e quem sabe deixando até em condições melhores do que antes. Não mais do que isso, aqueles que precisam de qualquer auxílio, de aconselhamento, eu posso fazer via WhatsApp, via telefone, Zoom, enfim, há vários meios, basta você me ligar, estarei à disposição. Quiser oração, a gente ora junto, aqueles que precisarem, principalmente os idosos, de transporte por uma emergência ou hospital e não tem como fazer, então ligue, entre em contato conosco e faremos o máximo possível para auxiliar você. E entre em contato conosco se quer saber das novidades, alguma coisa, tá certo? Por hora nós permanecemos em isolamento, nós não sabemos por quanto tempo ainda, mas nós não havemos sinais suficientes que nos leva a predizer uma data. Portanto, oramos, tentamos aproveitar esse tempo lendo mais as Escrituras, um bom livro, tendo contato um com outros por meio de WhatsApp, telefone, enfim, fortalecer as nossas coisas e, por que não, pensar bem na nossa vida, no nosso futuro e entender melhor a vontade de Deus para cada um de nós. Então é uma grande oportunidade, não perde tempo só com coisas que não prestam na internet, com vídeos que não prestam, então não enche sua cabeça de material que não é bom. Tenta se edificar, tenta se fortalecer na graça de Deus, pois nós não sabemos que dia virão. Então, se fortalece com a palavra de Deus para que nos dias da angústia você aguentar o trago. Que Deus nos abençoe. Boa semana.